Oi, eu sou Jaime Laureano, sou artista visual e pesquisador. Trabalho há quase 20 anos com produção de arte, com meus trabalhos de artista, e sempre tive como fonte de interesse pensar como o trabalho de arte também é um trabalho de educação e comunicação. Comunicação no sentido de traduzir ideias, apresentar essas ideias e com essa apresentação dessas ideias modificar as pessoas, né? Com a coisa mais bonita da comunicação, que é esse modular e demodular ideias e poder transformar pessoas. Isso veio porque eu tenho uma vontade de transformar mesmo o mundo, assim, e como é importante a gente entender que as criações visuais têm essa potência de transformar imaginário. Transformar imaginário é transformar realidades. Então eu me dedico quase a metade da minha vida, até agora, a fazer com que isso se transforme em realidade. O meu trabalho, desde o começo, tem uma questão sobre pensar espaços, assim. Espaço no sentido mais conceitual da ideia, assim, não o espaço enquanto lugar físico, mas o espaço enquanto uma construção social. E ao longo do tempo, essa pesquisa foi se enveredando para uma ideia de pensar a construção do território brasileiro, em especial as questões coloniais, a questão da escravização e também a questão da apropriação do espaço público pela iniciativa privada. Então eu investigo isso desde 2007, 2008 e vou apresentando em diversas exposições alguns trabalhos que dialogam com a ideia de apropriação do espaço público. Como eu falei, eu comecei a trabalhar com artes visuais em 2007, quando estava no segundo ano da faculdade de artes plásticas. E eu vi que ali era possível eu juntar vários interesses que eu tinha, que era o interesse da educação, da debate político, debate social, debate filosófico, tudo dentro de uma única coisa e fazer com que isso se espalhasse para mais pessoas, que essa discussão também tomasse um domínio público também, que vinha de encontro com o que eu tinha ideia, que era trabalhar dentro do poder público. Tem um pensamento que eu acho que é compartilhado com outros pensadores, que para mim, arte primeiro de comunicação e comunicação é educação. Eu não consigo conceber uma produção artística que não tenha um viés educacional dentro da sua construção. Em especial no nosso país, que é um país que, por programas e projetos políticos, desde sua formação, teve um projeto de deseducação gradual e contínua. Então, para mim, a arte, em suas mais variadas formas de representação, tem que ter como pano de fundo a educação. Isso não quer dizer que ela é ou panfletária, ou ela é extremamente pedagógica, mas ela tem como fundo a educação. Seja ela uma educação do olhar, seja ela uma educação histórica, seja ela uma educação de subjetividade, porque para mim a arte transforma e a educação também, então elas estão operando ambas no mesmo lugar, assim, sabe? Então para mim, é indissociável se pensar produção artística e não pensar educação. Eu sou um jovem que cresci nos anos 90, né? Eu nasci em 85, então eu cresci nos anos 90, em Osasco, que também é uma cidade da grande São Paulo, e na periferia de Osasco. E Osasco, na época, era a cidade mais violenta do Brasil, né? A expectativa de vida, a mortalidade policial, a letalidade policial, desculpe. E eu cresci no contexto do hip hop. E eu aprendi sobre imagens, sobre história e sobre consciência racial e de classe a partir do hip hop e a partir dos videoclipes brasileiros da década de 90, final da década de 90, começo dos anos 2000. E quando eu decidi trabalhar com arte, eu queria trabalhar nesse mesmo viés, assim. Eu queria que também as pessoas olhassem para o meu trabalho e conseguissem apreender
se não todas as camadas, mas que tivesse essa camada educativa mais evidente, de construção de história. E eu fui, então, entendendo como organizar visual e formalmente esses trabalhos, tipo, de como, de novo, comunicar a história, né? Então, para mim é importante ter essa comunicação, tipo, como a gente consegue ir popularizar no sentido bom da coisa, assim, conhecimentos, teorias, pensamentos sobre a nossa sociedade, porque a gente só vai conseguir mudar enquanto sociedade quando a gente compreender o nosso passado, para poder não recair de novo nos erros que foram cometidos ou nos genocídios, nas barbáries, em especial da colonização, da escravização e da ditadura civil-militar brasileira, que a gente pode, trazendo para os dias de hoje, 2025, o que a gente vive hoje, nessa causa institucional ocasionada por uma tentativa de golpe de Estado perpetrada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no final de 2022, começo de 2023, é porque a gente não tratou esse trauma. A gente não levou a cabo uma justiça social e histórica. Então, enquanto a gente não leva a cabo a justiça social e histórica, a gente nunca vai conseguir construir uma sociedade minimamente igual. É a mesma coisa da escravização, porque a gente tem genocídio da população negra, porque a gente não levou aos tribunais da história essas barbáries. Para mim, a utilização da palavra, ela encontra eco numa música que me marca muito e que me faz pensar bastante, que é a música Iê Amazemba, que ficou super conhecida na voz de Maria Bethânia, que em determinado trecho ela canta: "Vou aprender a ler para ensinar meus camaradas". E para mim, tanto o texto quanto a imagem que eu uso, elas são vetores para escrever um texto para as pessoas lerem e aprender a ler, e com isso aprender como propagar para outras pessoas, assim, sabe? Para mim é diferente quando a gente vê as palavras, os termos num texto corrido, quando você vê destacada ela ao lado de uma imagem. Então a justaposição e a junção de imagem e texto, que para mim é o audiovisual, mesmo que não esteja em movimento, é um audiovisual, ela cria um terceiro campo, né? Que nenhuma está ilustrando a outra, mas ambas juntas criam uma força de você conseguir ler uma palavra como invasão dentro do mapa do Brasil, você olhar aquilo e pensar, de verdade foi uma invasão. Porque a palavra está gravada dentro do próprio mapa, né? Ela está invadindo o próprio mapa. Então é juntar elementos que, em certa medida, seriam antagônicos, né? Imagem e texto, para formar um terceiro elemento, que não é nem imagem nem texto, que se constrói a partir de uma ideia mais ampla de interpretação. E também porque é importante a gente também trazer a cultura do texto mesmo, assim, para uma ideia de construção visual. Não tem hierarquia, sabe, entre uma produção que é dita acadêmica e intelectual com uma produção que é dita visual e poética. Eu acho que ambos estão trabalhando em conjunto para se construir uma possibilidade de interpretação do Brasil, assim. Eu sempre brinco que minha matéria-prima não é o giz, não é a tinta, não é a fotografia, não é o bronze, não é o cobre, é a história, é moldar a história. E cada trabalho vai pedindo um tipo de formalização. É muito variado o meu processo de criação, assim, ele vai variando conforme a época que eu tô. Assim, às vezes eu tô pesquisando um determinado assunto e aquele assunto me desperta a vontade de fazer algum trabalho. Daí eu vou tentar buscar um material para dar forma àquele assunto. Mas às vezes eu tô tipo com o material e eu não sei por que aquele material continua vindo na minha cabeça, e eu vou tentar entender por que aquele material tá voltando. Daí eu vou tentar
buscar nos meus arquivos, buscar nas coisas que eu já li, que eu já escrevi, o porquê que aquele material volta. Mas se fosse para tentar achar um fio condutor do processo criativo, é os incômodos que o meu corpo sente e viver em sociedade. Assim, o meu trabalho, tanto que em 2015 eu fiz a minha primeira exposição individual em uma galeria, que foi aqui em São Paulo, na Galeria Leme, e a exposição chamava Autorretrato em Branco sobre Preto. E não tinha nenhuma autorrepresentação, nenhum autorretrato, mas os trabalhos que lá estavam sendo mostrados eram autorretratos, porque eles partiam do meu corpo para entender a história do Brasil.